sou a doutora Audrey Azevedo, mais uma vez aqui pela rede Vivax de televisão, no Descomplicando a Saúde. E hoje um tema pra lá de especial. Respiração do renascimento. E quem me ajuda nesse desafio é o Dr. Nilson Bogheroni, psicoterapeuta. Tudo bem, Dr. Nilson? Tudo ótimo, maravilha. Gratidão por ter aceito o meu convite, por falar de um tema tão especial que desencadeia a maioria, para a gente não ser, né, resumir demais e falar, ser muito pessimista e falar que são todos os nossos problemas, né, as doenças, mas a maioria deles, trazer, né, pela nossa respiração, desde a gestação. Vou pedir para o senhor se apresentar para o nosso público e falar, depois a gente discorre sobre esse tema para lá de especial. Bom, eu sou Nilson Bogheroni, fundador do IBRARE, Instituto Brasileiro de Renascimento, né, que tem como base a terapia do renascimento. Hoje nós formamos, né, já estamos aí chegando à marca de quase 1000 terapeutas formados pelo Instituto. E uma terapia, como você disse, que é a base, né, do nosso ser. Explica pra gente a origem dela. Explico. O Renascimento, ele nasceu lá na década de 70 com um americano chamado Leonard Orr, que infelizmente, né, já é falecido. E ele estava passando por um momento difícil e ele teve uma experiência muito interessante dentro de uma banheira com água quente. Passando por situações ali, pessoais, momentos de desânimo, momentos, né, de depressão. Ele também, né, um grande psicólogo, principalmente naquela época, né, atuando, né, na psicologia. Só que, né, todos nós também temos nossos problemas, assim como ele também tinha, né? E nessa experiência, quando ele entra nessa banheira de água quente, ele começa a ter visualizações, sensações diferentes da que ele estava sentindo naquele momento, e ele não conseguiu entender o que aconteceu ali dentro daquela banheira, por ter flashes, imagens de algo que ele, naquele momento, não fazia muito sentido. O mais interessante dessa experiência dele é que ele sai dessa banheira de água quente com aquela sensação que ele vinha já há meses, né, de depressão, de desânimo, como se aquela sensação tivesse desaparecido, né, num simples passo de mágica, né? E essa experiência, é claro que ele levou para os atendimentos dele, né, nas terapias que ele aplicava em seus clientes, em seus pacientes, e durante muitos anos ele acreditou que era a água quente que proporcionava aquele desbloqueio emocional, porque a sensação que gerava era uma sensação de como se ele tivesse renascido naquele momento. Por isso daí que vem o nome, que é a terapia do renascimento. Então, depois de alguns anos, ele foi perceber que quando a pessoa entrava, né, na água quente, a respiração daquela pessoa mudava. Então, existia um padrão de respiração, um padrão respiratório, onde não havia pausas, né? Era uma respiração circular e contínua. E aí ele teve a experiência de tirar, né, a pessoa de dentro da água e fazer a terapia a seco, mantendo o padrão respiratório. E o resultado foi o mesmo. Fantástico. Eu já ia falar que a banheira remeteu ao útero. Sem Tem dúvida. Alguma coisa? Total. Total. Eu já ia falando, a banheira remeteu. Sim. Porque a água quente em contato com a nossa pele, né, automaticamente o cérebro já identifica, opa, eu conheço esse espaço. Por isso que muitas vezes a gente se sente muito bem em lugares onde a gente está numa água quentinha, né? Nós voltamos lá para não, né, doutor? Dependendo da nossa experiência na gestação. Mas você sabe que, por mais que a nossa gestação tenha sido marcada por momentos difíceis, né, de medo, de raiva, sentidos até mesmo pela mãe, ainda assim, o bebê ali dentro é um ambiente seguro, é um ambiente de proteção, né, de realmente não precisar nada para se manter ali, né? Você é mantido pelos nutrientes ali, né, da vida intrauterina, da bolsa, e recebendo o oxigênio pelo cordão umbilical. Então, tem todo um processo ali que ainda assim, independente de como tenha sido, né, a nossa gestação, o período, né, de vida intrauterina, ainda assim foi um momento onde a gente principalmente sentiu o quê? O amor da nossa mãe. Né? Porque a própria Organização Mundial da Saúde, ela diz, se nós estamos vivos hoje,
né, é porque sentimos o amor da nossa mãe. Senão não teríamos vingado, né? Teríamos nascido morrido ou morrido durante a gestação, tá? Então, independente de como tenha sido essa gestação, do que a mãe tenha vivido ou passado, né, ainda assim, né, nós sentimos esse vínculo e principalmente o amor incondicional. Sim. E mesmo que essa mãezinha venha pelos motivos dela, e nós não estamos aqui para julgar, né, doutor? Ela venha a ter essa criança e deixá-la no hospital, dá-la para doação, enfim, para adoção, perdão. Independente. Ela tem os motivos dela para fazer isso, e antes dessa atitude, ela disse um sim, né? Sim. Para essa vida, que ela tem todas as maneiras, ela tem todos os recursos para falar um não, mas ela, com todas as dificuldades, medos, receios, inseguranças, ela disse um sim para essa vida. E quando ele entra nessa banheira, né, com certeza ali os flashes, as imagens que ele, né, foi tendo durante essa experiência, eram momentos de vida intrauterina. Como vocês do Instituto Ibrari aplicam, ensinam isso ali no dia a dia, na prática? Deve ser fantástica a experiência. E ela é muito vasta porque a gente vai olhar aí para a terapia do renascimento, não só, é claro que a vida intrauterina ela deixa registros e principalmente, né, os nossos primeiros traumas vividos, principalmente traumas vividos pela nossa mãe. Então hoje já está mais do que provado de que tudo que a mãe viu, tudo que a mãe sentiu, tudo que ela falou, tudo que ela comeu, bebeu, tudo isso, o bebê dentro da barriga da mãe sentiu tudo isso, né? Ele sentiu o gosto de cada alimento, ele sentiu, né, o sabor de cada bebida que ela teve, que ela ingeriu, e principalmente, né, os momentos de desafios que essa mãe teve, né? Principalmente o momento onde ela descobre que está grávida, que é um momento muito marcante para essa mãe, e às vezes é muito comum acontecer nas terapias de que neste momento aconteça um dos primeiros traumas, porque é o susto que a mãe tem, tô grávida. E agora? E agora? Então, às vezes foi só uma descarga, né, de hormônios, de adrenalina ali, e agora como é que eu faço, né? Ou um questionamento assim, de segundos, mas que muitas vezes esse registro para o bebê fica como se fosse uma rejeição. Exatamente. Né? E acontece o que? Geralmente 2 meses, 3 meses para cima. Então, um período onde o sistema límbico, né, do cérebro do bebê já está formado. Então, os registros emocionais já ficam ali guardados. Não só no corpo, mas principalmente no nosso sistema límbico. Para descomplicar para o nosso público... Por que o doutor está falando isso? Porque a partir da 7ª semana de gestação, 7ª semana, não dá nem 2 meses, o cérebro do bebê já está ativo. Aí alguém vai virar para vocês e vai falar assim, mas não é depois de tal idade que a gente tem a memória a longo e curto e longo prazo, né? Sim, porém, isso, memórias, agora, de situações, de imagens, de vivência. Agora, sentimentos e emoções, eles já começam a ser registrados quando se forma o cérebro, que é a partir da 7ª semana de gestação. É uma média de uns 41 dias. 41 dias. Engravidou ali, teve a concepção, 41 dias, seu bebezinho, seu feijãozinho, sua ervilhinha, né? Sim, já está sentindo tudo. E ainda assim, esses 41 primeiros dias, onde é só tronco encefálico, né? Ainda assim existem registros corporais. Sim. Que nós trazemos ainda. E a gente olha, estudando, a gente pega ali no microscópio, né? E a gente olha os neurônios e os neurotransmissores, aqueles que a gente vê em imagens, que a gente vê parecem uns raiozinhos, assim, conforme a mãe tem um susto, a mãe se movimenta, ou ela chora, ou ela ri, ou ela escuta, ouve uma música. Isso parece, eles já começam a se, parece que são raiozinhos mesmo, os neuros, né, os neurotransmissores, neurônios. E as conexões neurais. As conexões são fantásticos, gente. E como funciona essa terapia na prática, então, doutor? Quando a gente observa um bebê que nasce, se a gente olhar um bebezinho que acabou de nascer, a respiração dele, é claro que é curtinha, porque o pulmãozinho do bebê, né, é pequenininho, porém não tem pausas. É uma respiração que é contínua, né? O bebê fica ali respirando. E eu costumo dizer que nós nascemos, damos a nossa primeira respiração, crescemos e vamos desaprendendo a respirar.
E cada Por vez, isso temos ansiedade, crises de ansiedade. né, estamos vendo muitos casos aí, né? Principalmente na adolescência, né? Muitos Exato. adolescentes aí. E os adultos também, é claro. É que agora tá mais visível os adolescentes, né, doutor? Antes era uma coisa assim mais adulta, e a gente falava assim, vem as preocupações da idade, alguma coisa assim, e aí aparece a ansiedade. Não, agora tá cada vez mais cedo essas crises, né? Dúvida. Depressão, ansiedade. E aí, a partir dessa primeira respiração, né, nós vamos desaprendendo a respirar de que forma? Nós temos os nossos desafios, né? Os momentos de adversidade e principalmente as nossas emoções, que vão ditando aquilo que a gente sente. E como que a gente reage diante dessas emoções, né? Muitas vezes, quando a gente tem uma emoção básica, como, por exemplo, o medo, né? Que dá a primeira coisa que a gente faz é o quê? Travar a respiração, segurar. Né? Um momento de... Involuntariamente, mas fazemos. Isso. Momentos de raiva, de incômodos, de nervosismo. A probabilidade de que a gente acelere um pouco mais a respiração. Quando a gente está triste, quando a gente entra num processo depressivo, muitas vezes a nossa respiração diminui e fica muito superficial. A gente tende até a falar, tô com falta de ar. Tô com falta de ar. Então, nesse decorrer da vida, nós vamos adquirindo padrões respiratórios que estão totalmente ligados a padrões comportamentais. Sim. Então, a maneira como a gente respira é a maneira como a gente se comporta no dia a dia. Verdade. Então, na terapia do renascimento, a gente vai mudar isso. É um processo, né, de terapias, pode ser semanais ou quinzenais, vai depender muito, né, do tema que o cliente traz. E... Isso é legal, doutor, falar. Dá para trabalhar por temas. Não necessariamente ele precisa, sei lá, um processo terapêutico que vem lá de trás. Não, ele fala assim, olha, eu quero trabalhar o meu medo. Isso. Porque ele vem geralmente vem com uma queixa, né? Sim. Algo que não está legal na vida dele, algo que ele está vivendo. E a gente sabe que por trás de uma situação tem, né, os registros aí que fazem a pessoa se comportar e agir daquela forma e sentir determinadas emoções. Então, o processo, a sessão de renascimento, ela pode demorar até 2 horas, tá? Onde nós convidamos a pessoa a se deitar, então isso acontece num colchonete, a pessoa se deita como se fosse, né, um relaxamento. E nós vamos mudar o padrão respiratório que hoje, normalmente, nós respiramos. E aí nós vamos tirar a pausa. É isso que eu ia falar só, e o cérebro já, automaticamente. Então, nós fazemos uma respiração circular, contínua, porém, é uma respiração suave, é uma respiração leve. Tem uma musiquinha de fundo? Sempre uma musiquinha de fundo, né? Eu me metendo na tela. Sim, sem dúvida. Não que isso seja necessário, mas a gente sempre coloca, a gente coloca uma música de fundo, para que a pessoa possa realmente se entregar. Porque nós temos, né, muitas barreiras, muitas máscaras. E nem sempre a gente tá, né, e descobrir algo, né, olhar para algo que machuca, que dói, muitas vezes a gente tem nossos mecanismos de não olhar para isso, né? E aí, nesse momento que a pessoa deita, ela começa um padrão respiratório circular sem pausa. O próprio criador da técnica, o Leonard Orr, né, o qual, né, eu sou formado por ele, ele sempre indica, né, a respiração através do nariz. Só que eu venho percebendo que as pessoas que me procuram, as travas emocionais, principalmente, né, o padrão respiratório, ela está tão presa, a pessoa está tão com couraças, né, com marcas no corpo. E a tendência é, principalmente dessa região do tórax, a armazenar muitas tensões, né? E principalmente registros que fazem com que, né, essas tensões ficam armazenadas nessa parte do corpo. Então, para que a gente possa desbloquear essa parte, nós convidamos a pessoa a trazer a respiração um pouquinho mais torácica, né, mais da região do tórax, e ampliar. E aí, para que exista uma quebra desse padrão respiratório, eu geralmente aconselho nas primeiras sessões a gente fazer uma respiração pela boca. Por quê? Porque a quantidade de ar que vai entrar é maior, tá? Nós vamos ter um resultado muito mais satisfatório
e para que ela possa perceber a capacidade respiratória que ela tem. Bacana. Porque se a gente for analisar o nosso pulmão em média, de 3 a 5 litros de ar cabem no nosso pulmão. Numa respiração diária nossa, nós respiramos meio litro a 1 litro só. Então nós não usamos toda a capacidade respiratória no dia a dia, tá? Então no momento que a gente convida a pessoa a se deitar e a respirar, automaticamente a gente amplia, né? A gente quebra esse padrão, começa a mostrar aqui a respiração, né? Esse fluxo respiratório vai interferir aonde? Troca gasosa na hematose, né? Então aonde o nosso organismo retém o oxigênio, onde ele libera o gás carbônico através da respiração, acionando os neuropeptídeos que estão espalhados por todo o nosso corpo. E o que isso vai proporcionar? Caminhos neurológicos que antes estavam desativados e começam a fazer e a remeter principalmente a quê? No momento da nossa vida onde recebíamos o oxigênio apenas pelo sangue. Fantástico. E aí sim é onde eu posso dizer que 90% das sessões acabam te levando para a vida intrauterina. Eu ia falar justamente isso. No final, vem como, vamos dizer assim, vem como flashes, vem como imagens, sensações, exatamente como o criador na banheira. Exatamente. Porque isso vai depender, todas as memórias, todos esses registros que a mãe teve, as células de memória também passam para o bebê, né? Sim. Então o bebê também tem acesso a esses registros. Então, eu tenho casos de pessoas que viram e elas detalham, deixam muito bem detalhado o momento em que o fato aconteceu, onde ela estava dentro da barriga da mãe. Ela descreve o local, ela descreve a roupa que estava usando, a fala da mãe, a fala do pai. Então, não só visual, mas como também auditivo. Mas o que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as expectativas. Por quê? Se a gente está falando aí de registros de 3 meses, né, de gestação ou até 5, muitas vezes esses registros são muito mais físicos. São sensações através da sinestesia. Sim. Então, nem sempre a gente vai ter o registro visual, nem sempre a gente vai ter a memória. Mas né? o somático tem. O somático sempre sem vai dúvida, ter. Mas aí é importante o profissional Sim. elucidar o paciente disso, né? Para que ele não crie isso também, não é? Ou não? Porque... Ou é muita informação para um momento só? Eu venho né, de uma estrutura... Eu conheci o Renascimento há 20 anos atrás em treinamentos comportamentais, né? De vivências de alto impacto, onde são aplicadas essa técnica, só que em grupo. E o objetivo principal dessas vivências, nesses treinamentos comportamentais, é você passar pelo momento do parto. Sim. Só que qual é o risco dessa expectativa, né, criada de ver algo? Porque quando a gente fala em memória, vem o quê? Uma foto, uma imagem, né? E a gente sabe que memória não é só visual. Né? Então, muitas vezes é o corpo que vai falar, você vai sentir. Então, a pessoa, geralmente, ela relata assim: então, Nilson, comigo não aconteceu nada. Conta pra mim como é que foi. E aí a pessoa pega e diz assim: então, eu tava lá respirando, né, não tava sentindo nada, e de repente parecia que não tinha luz, tava tudo muito escuro. De repente, eu comecei a ter uma sensação, sabe, desconfortável. E aí veio uma luz muito forte e eu dei uma vontade de chorar. E eu chorei. Né? Quando eu vi, eu tava com um frio, mas um frio muito grande. E me deu muito medo. Mas foi só isso. Caraca, Como isso? assim, né? Só isso. E aí a gente brinca, né? A pessoa Você queria... nasceu, criança? Ela descreveu totalmente o parto dela, o momento, né, do nascimento. E aí a gente brinca, né? Eu não senti os tapinhas. A gente brinca, né? Geralmente... Você queria ver o quê? A cor do olho do médico que fez seu parto, né? Um selfie na hora, não dá, fantástico. E aí o quanto esse vir para a vida, né? Essa transição de estar ali totalmente em conexão com a mãe, né? E num parto onde hoje, infelizmente, estamos chegando aí, né? Numa classe média alta de 80% a 90% dos partos como cesáreas.
né? E a criança tem que respirar para continuar vivendo, e se rompe essa conexão com a única pessoa que ela tem ali, que ficou 9 meses. E de um ambiente totalmente quente, né? Uma média de 35, 36 graus. Vem para um centro cirúrgico com ar-condicionado a 18. Então, é uma metade, né? Depende da temperatura. Num ambiente onde estava escurinho, com holofotes, o manuseio, né? Os sugadores. Quando não tem aquela música assim, que tem médicos, tem obstetras que colocam aquela canção, música. Sem dúvida. E os instrumentos, né? Cirúrgicos, os metais, o frio. Então, e essa criança, ela tem que vir para a vida. Então, ela é a primeira atitude, a primeira decisão na vida dela para viver, que é fazer a primeira respiração. É o primeiro comportamento dela aqui fora, porém, com o pulmão, com o canal respiratório todinho cheio de água. E ela tem que puxar. Aí vem alguém que quer ficar com aquele negócio na boca. Então, a gente sabe que o momento do nascimento, o momento do parto, é um momento traumático na vida de qualquer pessoa. Até mesmo podendo acontecer nos partos normais também. Sim. Né? Não só na cesárea. É que na cesárea, o trauma vai ser um pouquinho maior. Me fala uma coisa, doutor. Essa terapia, ela é guiada? Tem ali um terapeuta falando com a pessoa ou não? Não. O que mais sozinho? O que mais me fascina nessa terapia, o terapeuta ele vai estar ali, né, para guiar e observar e conduzir a respiração. Em nenhum momento vai ser guiado e levado para um lugar específico, um momento específico da vida. Não. Mas ele também não relata o que está acontecendo Não, porque se existir uma troca, né, uma fala, ele para a respiração, para a respiração circular. Ah, é verdade. Então, como a terapia se baseia exatamente na respiração, durante no mínimo 60 minutos não se para a respiração em nenhum momento. Ah, por isso então que depois ele vem com esses relatos de eu acho que não aconteceu nada, comigo eu acho que não funcionou. Isso, né? Porque o objetivo e o papel do terapeuta ali na terapia do renascimento é cuidar, é acolher, é o que a gente chama de passar por aquilo, porque muitos momentos em 60 minutos começam a vir à tona, né? Tanto de vida intrauterina quanto do momento do parto e também vivências, né, registros da infância, da adolescência e até mesmo da fase adulta também que a gente guarda. Então, isso vai acontecendo e vão vindo as emoções, vão vindo as memórias, os registros e a gente vai exatamente trabalhando e passando por cada uma delas de que forma? Respirando. Respirando. E quando vem um registro, quando vem uma memória, ele está associado com uma emoção. Sim. Essa emoção tem um padrão respiratório diferente. E a tendência de quem está respirando é mudar esse padrão respiratório. Sim. Então, o renascedor, que é o que nós chamamos, né, o nome do terapeuta, o renascedor ele vai cuidar para que a pessoa mantenha o padrão respiratório do renascimento e não o padrão daquela emoção. Ele está ali, mas não sugestionando nada. Ele está ali verificando, zelando pela respiração. A terapia do renascimento não é uma terapia verbal. Em nenhum momento é o terapeuta que vai induzir ou conduzir algo, em nenhum momento. Isso vai acontecer de dentro para fora. Perfeito. Por isso que é o mais lindo e é o mais fascinante nessa terapia. Lá vocês têm algum registro de pessoas que, ao passar por essa experiência, tiveram ou relataram, e eu já tive inúmeros, né? Antes da vida uterina, ou seja, em outra... Sim, isso é possível. Dimensão, vida, cada um fala de um jeito. Isso é possível. Isso é possível acontecer, sim. Mas a gente sabe que isso só vai ser possível onde as pessoas possuem crenças que possibilitam a esse caminho. Sim. Tá? Pode ser que aconteça, não é o objetivo do renascimento, mas pode ser que aconteça sim. Tá? E eu principalmente acredito que por mais que possamos acreditar que viemos de outras vidas, que trazemos aí muitas informações, ainda assim eu acredito que dá para consertar nessa vida, né? Eu acredito também. Aliás, eu acho assim,
Isso é a Audrey, tá? Não é a doutora, não é a psicologia, não é a neurociência, não é nada. Isso é a Audrey. Eu acredito assim. Se o Criador, Deus, o nome que você quiser dar, cada um com seu cunho religioso. Se ele nos colocou aqui com o dom, enfim, a questão do esquecimento, vamos esquecer tudo lá para trás, vamos começar de novo, uma nova experiência, enfim. É porque ele já sabia que mais do que ele, é impossível alguém achar que sabe mais do que ele. Então, assim, ele sabia que por mais traumas, por mais registros, por mais questões que tenhamos lá para trás, dá para se evoluir daqui para frente. Então, assim, o que eu acredito, assim, super benéfico, quando a gente vai estudar essas outras técnicas, essas outras terapias, é porque, às vezes, o profissional, tendo uma habilidade maior, ele consegue ter ali o feeling de que isso tá mais para trás e, dependendo de alguma situação, você já vem manejando no manejo ali para que isso é como indiretamente a gente sugestionasse para o paciente isso e a gente consegue trazer à tona muita coisa, né? Porque, às vezes, assim, como que uma pessoa pode... Vamos trazer aí a questão das constelações, já que o doutor falou que é constelador também. Você tem que tomar a força do pai e da mãe que nem conheceu. Aí que está. Não conheceu, talvez fisicamente, depois do nascimento, né? Mas essa conexão... Tem essa emoção, esse sentimento, né? Nós somos, essa conexão. Metade mãe, metade pai. Né? Eu tive um professor de constelação, Milton Gobo, um beijo no coração. Ele falava assim, eu discordo, ele fala de tudo isso, ele fala que nós somos 100% pai, 100% mãe e mais alguma coisa que é só nossa. Também, e é verdade, não é uma concordo. outra visão, mas é verdade, né? Sim, é uma maneira também legal de se ver, também acredito nisso. Mas eu acredito que, independente se a pessoa, né, tem crenças religiosas que permitem ela, né, a esse acesso ou não, é só a gente olhar para a genética, né? É só para a gente olhar do quanto que nós trazemos dessas cargas vindas dos nossos pais, dos nossos avós, que vem se repetindo de geração para geração. E com a mulher gestante não é diferente. Com a mulher gestante, ela traz registros do seu nascimento, ela traz registros de como foi o nascimento da sua mãe e da avó e assim por diante. Tudo isso estão ali também armazenados no sistema límbico. Então não tem como a mulher vir para o mundo e não trazer esses registros. Explica para o nosso público o que é o sistema límbico. O sistema límbico é uma parte específica, né, do nosso cérebro. Como você comentou, ela é formada aí a partir dos 41 dias, né, de gestação, lá o embrião, né, se transformando num feto, né? E naquele momento é onde começam é uma parte do cérebro que ela é totalmente direcionada para as nossas emoções, né? As nossas emoções. Então é aí que vão começar as produções dos hormônios, né? Que vão ser descarregados ali para o bebê, né? Para que ele se mantenha vivo, né? E depois, mais ou menos lá para o 5º mês, é que começa uma outra parte do cérebro, que é a parte mais externa, que é o córtex e o neocórtex, que é a parte mais racional e assim por diante. Então, essas informações que a mulher traz, muitas vezes impedem ela até mesmo de engravidar. Porque se o parto dela foi um parto muito traumático, e a probabilidade de que a filha ou o filho dela tenha o mesmo tipo de parto é muito grande, né? Porque é comum repetir o parto da mãe, repetir o parto da filha. E ainda assim, essas informações vão influenciar na vida adulta. Quantos clientes, quantas pessoas, mulheres me procuram, ou passam por uma vivência, ou passam por uma sessão, e depois de algumas semanas, alguns meses, engravidam. Fantástico. Porque esse registro de muito medo, um registro, independente de como tenha sido ali, né, o momento do nascimento, do parto, se ela não quer reproduzir isso para o filho dela, de forma inconsciente. Então, já atendi muitas mulheres onde fizeram inseminação artificial, né, aquele tratamento durante anos, muitas e muitas vezes, e aquela frustração, né, e a tristeza de perder, de não vingar e aquela coisa toda, após passar por uma sessão de renascimento,
vem esse registro dela. E ela a famosa guarda... endometriose, que agora parece que assim, o ser humano ele faz modinha de, de doença, né? E agora é assim, eu não sei se... Enfim, mas agora, gente, a mocidade aí, a juventude que tá aí tentando engravidar agora, aos 20 e poucos anos, que tanto se fala em endometriose, sempre existiu, é óbvio que sempre existiu, mas nunca se ouviu falar tanto dessa endometriose. E a gente sabe que ali, né, no útero da mulher, e ela traz esses registros, se teve realmente problemas de gestação, se teve problemas de parto, a rejeição de se engravidar vai ser muito maior, mesmo que de forma inconsciente. Sim. Eu falo de inconsciente porque eu atendo muitas mulheres que querem muito engravidar, né? Conscientemente. Só que tem algo que impede ali. Sim. Que ela não sabe o que Ela não sabe, exatamente. E no renascimento vem à tona. Muitas vezes, infelizmente, casos de abusos sexuais. Sim. Né? Os abusos aparecem muito na terapia do renascimento, principalmente para mulheres que desconfiam que foram abusadas e não têm essa consciência. Porque muitas vezes o cérebro, né, de uma certa forma, protege essa mulher e guarda e esconde. Isso impede a mulher de engravidar, causando problemas também como endometriose. E inúmeros outros medos, inseguranças, né? A gente vai fazer uma pausa, doutor, só para a gente tomar uma água. Fique aí, não saia daí, que depois a gente pode voltar falando exatamente desses medos e o que essa terapia fantástica, né, do renascimento pode proporcionar, onde as pessoas procuram, onde eles encontram, principalmente a mulherada aí, os homens também, mas principalmente a mulherada aí que quer engravidar, que pensa em engravidar. Quem já engravidou, teve alguma questão ali no parto e não quer repetir, né? Então, e não sabia, então dá para fazer também, porque não é só lá para trás, a gente pode ter já engravidado. E a própria gestante também pode fazer. A própria gestante, que eu acho que deveria ser no pré-natal, já deveria ter junto ali esse tipo de terapia no pré-natal. Sim. Fica aí, não sai daí, só toma uma água e volta com a gente. Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo. E eu sou o Eduardo. Nós somos da dupla Ricardo e Eduardo. E nós estamos aqui para fazer um grande convite para vocês. Toda sexta-feira, às 21 horas, tem o Pod Vivax com Ricardo e Eduardo e vários convidados, né, Eduardo? É isso aí, gente. Às sextas-feiras, a partir das 21 horas, Ricardo e Eduardo na TV Vivax. E nós vamos falar de música, vamos falar de vida, de carreira. E são vários convidados, né, Rick? Com certeza. O papo é muito bacana, vale a pena assistir. E eu espero vocês toda sexta-feira, às 21 horas, aqui na Vivax TV, né? É isso aí, gente. Já deixa agendado aí. A partir das 21 horas, Ricardo Eduardo, TV Vivax. Sejam muito bem-vindos ao Anderson Cabelos, o espaço onde você se transforma por completo. Começando pelo seu corpo, temos uma massagem relaxante onde você tira todo o estresse do seu dia a dia. Temos massagem modeladora, temos drenagem linfática, temos tudo para cuidar do seu corpo. Temos também um espaço reservado onde cuidamos das suas unhas. Fazemos manicure, pedicure, fazemos alongamentos de unhas de várias técnicas diferentes, fazemos esmaltação de gel também. Tudo para deixar suas unhas intactas, para você curtir aí, ficar linda e bela. Temos também um cantinho reservado para você fazer o quê? Seus cílios e a sua sobrancelha. Gente, trabalhamos com várias técnicas de extensão de cílios, onde numa avaliação a gente identifica qual é a melhor técnica para você. E a cereja do bolo são as nossas extensões capilares. É isso mesmo. Aqui nós trabalhamos com um método exclusivo onde não danifica, não dá tração e transforma seu visual por completo. Os melhores cabelos
são escolhidos para você na nossa avaliação, com base no seu dia a dia, com base no que vai ficar melhor para você cuidar em casa. Então, não perde mais tempo, para de procurar e vem já para cá e deixa a gente cuidar de você, você merece. Beleza? Meu nome é Gabriel Polo, sou técnico em paisagismo. Hoje eu vou mostrar para vocês uma das maiores floriculturas do centro de São Paulo. O mais legal de tudo é que ela fica debaixo de um viaduto aqui na rua Andava, na Bela Vista. Seja bem-vindo ao Mercado das Flores e vamos conhecer essa loja que é maravilhosa. Com mais de 30 anos de atuação no mercado, com mais de 600 metros quadrados de loja e com uma variedade de mais de 3 mil produtos, entre eles plantas e flores ornamentais, insumos e acessórios diversos para quem ama plantas. E agora que você conhece a nossa loja, espero o seu contato e em breve a sua visita. Até logo! Olá, voltamos aqui com o nosso Descomplicando a Saúde. Me ajudando hoje nesse tema fantástico e importante, Dr. Nilson Bogheroni, falando aqui da terapia do renascimento, a respiração. Fantástica, doutor. Vamos explicar para o nosso público agora que a gente, no primeiro bloco, a gente estava falando de parto, gestação, enfim. Mas a respiração é a base de tudo, enfim. Então, a gente pode também podemos e devemos utilizá-la a nosso favor para mandar a mensagem lá para o nosso cérebro de que está tudo bem, porque é assim que é a única maneira da gente se comunicar do ser humano se comunicar com o cérebro é através da respiração. Não tem como a gente quebrar padrões ali, neurotransmissores, não dá, mas dá para a gente mandar mensagem de está tudo bem ou de não estar tudo bem através da nossa respiração. Explica e descomplica para o nosso público como nós podemos usar essa respiração, essa terapia do renascimento. Não vamos aqui fazer uma terapia, uma sessão terapêutica, é lógico, mas dá para o doutor dar ali um spoilerzinho de como a gente pode usar essa respiração a nosso favor no dia a dia mesmo, na prática. Claro, porque mesmo nós sabemos que esses registros vêm muitas vezes de vida intrauterina ou do parto, nossa vida não se resume só a isso, Exato. Né? Mas e principalmente de como a gente viveu as nossas experiências de vida, né, no decorrer da infância, passando por adolescência e assim por diante. E essa maneira como nós vivemos, nós vamos definindo alguns padrões de comportamento, de como eu reajo diante de determinadas situações, de como eu reajo diante de determinadas pessoas, de como foi a minha educação, de como foi a minha relação com os meus pais, né, eles comigo, né, e vice-versa. E principalmente, né, nos momentos de adversidade, nos momentos onde as emoções estiveram presentes. Então, quando a gente pega, como eu comentei, as emoções básicas, seja o medo, seja a tristeza, ou seja a raiva, né, que são as mais comuns, né? Porque a gente sabe que, né, a mistura dessas emoções, elas vão se derivar para todas as outras, né? Que aí, né, são inúmeras, são, sei lá, centenas, milhares, sei lá quantas. O que a gente tem que perceber, né, no nosso dia a dia? Que a maneira como a gente viveu, como a gente encarou essas situações vividas na infância, vividas na adolescência, foram marcando e registrando, e eu sempre falo, definindo quem nós nos tornamos hoje. Então, hoje eu sou reflexo de tudo aquilo que eu vivi no meu passado. Então, eu não vou querer olhar para o meu passado, não tem como. Não tem como matar metade de você. E eu sempre comento que para nós, terapeutas em renascimento, renascedores, identificar de como você respira já diz muito quem é você para nós. Por quê? No nosso dia a dia, quando a gente está, sei lá, fui despedido, né, fui demitido de uma empresa, e agora? Como é que eu lido com isso, né? A busca de um novo emprego, né? Como que eu estou respirando nesse momento? Será que esse medo de não conseguir encontrar um trabalho, no momento de uma entrevista, né, um padrão mais nervoso de como que o outro me vê, né, de como que eu me expresso
tudo isso vai influenciar na maneira como eu estou respirando. Né? E isso foi um crescer aí, né? E eu falo que de desaprender a respirar. Exemplo, outro dia eu me peguei, né, no celular com a respiração totalmente presa num joguinho. Vou me distrair aqui um pouquinho. E eu ali, enquanto eu não passava da fase, a minha respiração totalmente travada. Começa a faltar oxigênio. Os neurônios começam a morrer. Perigo. Né? Então, aí na hora, eu com a consciência que eu tenho, mas de forma inconsciente, eu parei de respirar e eu travei por alguns minutos ali, né? E eu pergunto, e você, como é que você respira? Né? Nesses momentos, não só de distração, de momentos de relax, eu tava relaxando. E eu tava com a respiração presa. Mas isso que o doutor falou é de extrema importância, de suma importância, por quê? Perceba a gravidade da gente deixar as nossas crianças muito tempo... não, mas eu prefiro que ele fique jogando ali um computador, um joguinho ali, do que ele ir pra rua. Esse sentimento, essas sensações, conforme ele tá ali, ele começa a desencadear no cérebro dele raiva... ansiedade, frustração. Ai, perdi. Outro dia eu tinha uma mãe, ela falou assim, você precisa falar com o Rodolfo. Eu falei, o que o Rodolfo tem? A minha paciente é você. Ainda eu falei pra ela falou, não sei, eu acho que tudo que eu tô ficando boa, ele tá passando pra ele. Ainda eu brinquei, fiz como assim, né? Eu falei, você já tá nervosa. Eu falei, então você já não tá adiantando nada. Eu falei pra ela, né? Ela falou, não, porque antes ele era calmo, agora ele não pode perder que ele tá com o controle longe. É sem exatamente dúvida. isso. E principalmente na questão das redes sociais, dos likes, né, das visualizações. Quem viu, quem não viu. E é tudo muito rápido, né? A criançada hoje, né, é tudo deslizando o dedo lá e não para um segundo. E a respiração totalmente travada, totalmente presa. E aí depois não sabe por que a gente está tendo um número tão grande de crianças, adolescentes com ansiedade. Exato. Tá? Deprimidos, porque aí olha a rede social, desencadeia um monte de informações ali, de sensações e emoções. Influenciando no sono, né? Não dormindo, influenciando nas aulas, no estudo, na escola. E nós adultos também da mesma forma. Exato. Também da mesma forma. Com frustrações, né? Com a tristeza. Na maior parte das vezes a tristeza, a probabilidade de que a nossa respiração fique bem sutil, muito leve, quase respirando o mínimo para sobreviver. Se você entra num processo depressivo, onde a tristeza é mais frequente e ela não, né, ela fica ali durante semanas, meses, a probabilidade de que você realmente pare de respirar, mas não diferente do medo, mas é uma respiração que você não cria, não tem forças, não tem energia. Por isso a dor no peito. E a gente sabe, né, que na respiração celular, que acontece lá na mitocôndria, lá na célula, né? A respiração, ela vai acontecer de que forma? Criando o quê? Água, energia e o CO2, que é a limpeza do nosso corpo. E isso não para de acontecer. E aí, não sei porque eu não tenho vontade de sair da cama, eu não tenho vontade de levantar, tomar um banho e procurar trabalho ou fazer alguma coisa, ir para uma academia, justamente por uma respiração muito superficial. Então, eu digo... Uma coisa desencadeia a outra. Uma coisa desencadeia a outra. E a maneira como eu estou respirando hoje é resultado de todos esses registros que eu tive lá atrás, independente da emoção que eu senti. Então, é como se o meu cérebro identificasse essa emoção, esse padrão respiratório. A outra emoção, o outro padrão respiratório. Então, eu só vou repetindo e tendo uma repetição de padrões, né? Sejam eles comportamentais, aliado à respiração. Então, na terapia do renascimento, eu quebro esse padrão. Perfeito. Porque esses registros vêm à tona e eu mostro para o seu cérebro de que é possível você respirar de forma diferente. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Na terapia do renascimento, eu digo que ela tem que ser 99% prazerosa. Ela não pode ser uma respiração rápida, nem ofegante. Inclusive, muitas pessoas, infelizmente, aplicam o renascimento utilizando uma respiração diferente, que é a respiração holotrópica, que é uma respiração mais rápida, que vai gerar um objetivo, um resultado totalmente diferente. Eu ia falar isso, mas a gente não chega, não manda a mensagem que a gente quer mandar, né? Isso.
né? Então, esses cuidados que a gente tem É que um ter, outro tipo de terapia. é um outro tipo de terapia, tá? É um cuidado que a gente tem que ter e principalmente, né, eu digo aí para as pessoas que estão nos assistindo, tomar cuidado com as terapias online. Isso, é muito importante. Porque quando você entra num processo de renascimento, de uma sessão de renascimento, onde você mantém a respiração circular por alguns minutos, você não sabe qual o acesso, qual o registro que você vai observar, que vai vir à tona ali. Então, podem ser momentos e registros de ira, de muita raiva, de muito ódio. Pode trazer uma contenção muscular, inclusive. Total. Né? Então, se você não tem um terapeuta ali do seu lado para te guiar, para te acolher, para mostrar para o seu cérebro que é possível você manter a respiração circular, que eu vou explicar daqui a pouquinho, é um risco muito grande. Sim. Né? É um risco muito grande que ao invés de você ajudar, você vai causar um novo trauma para a pessoa. E eu já tive muitos casos de pessoas que passaram por sessões online, só que a pessoa está do outro lado da tela. Sim. E se cai a internet? Sim. Né? Existem N resultados ali. Já tive casos, exemplo, como comentei, de abusos, da pessoa descobrir que foi abusada pela pessoa que ela mais amava. Sim. Como é que ela fica diante de uma descoberta dessa? Então, assim, N casos onde você precisa ter um suporte emocional. E nós ali. não estamos aqui falando que as terapias online não funcionam de nenhuma maneira. Eu mesmo trabalho online. Sim. E assim, é que existem técnicas e técnicas, abordagens Sim, e abordagens. perfeito. É assim, eu jamais, isso é a Audrey de novo, não é a psicologia, não é a doutora nem ninguém, é a Audrey de novo. Eu jamais, por exemplo, aplicaria uma hipnose. Sou hipnoterapeuta, mas não faria isso online. Exatamente. Porque a gente sabe o que pode desencadear. Sem dúvida. E que às vezes, lá no início da entrevista com o doutor, a gente falou assim, às vezes não vem imagens, né? Não vem acessos através de imagens, mas assim, o corpo registra tudo. Sim. O somático, que é o corpo, por isso as doenças psicossomáticas vêm da emoção e chegam no corpo através da emoção. E aí, o que você faz se o seu somático lá nessa hora, contenção dos músculos, e aí, o que você faz? Você fica travado lá. Contenção, imagine uma cãibra onde o seu músculo totalmente enrijecido. Porque se você acessa um registro onde vai te levar para uma hiperventilação, ele vai ter, no mínimo, aí uma diminuição de CO2 no corpo, né? Vai mexer com o pH do sangue, vai mexer na oxidação do corpo e os músculos vão se contrair. E às vezes é muito demorado para a pessoa voltar. Né? Então, uma pessoa que está do outro lado da tela, em casa, na cama, e o terapeuta onde? Né? E isso é neural, o cérebro faz isso. Então, se você passa por, dependendo do que você tá ali emocionalmente, o que você tá sentindo, vasoconstrição, então a gente sabe disso, as veias, as artérias, elas comprimem, elas... Pra quê? Pra que ou ela bombeia mais sangue, ou ela retém. É isso, e assim, e é esse somático. Se você não tiver um cuidado, uma abordagem legal, um profissional bacana do outro lado, pode piorar. Sim, e o renascimento, ele entra também na ajuda, principalmente da cura de fobias, né? Do tratamento de síndromes do pânico. Ansiedade, que é a da moda, vamos lá. Total, porque a ansiedade, muitas vezes, a pessoa passou, né, por um fato específico e ela teve uma crise. E aí eu digo que o problema de quem passou por uma crise não é só de imaginar em ter a crise novamente, ela entra na crise, né? Sim. Então, a gente entra aí para desbloquear esse registro, para mostrar que aquilo não necessariamente vai acontecer de novo. E aí a gente ensina e mostra como se faz, principalmente nos primeiros segundos que a pessoa, ela já sabe. Sim, quando ela já começa sabe. a ter a crise de Exatamente. ansiedade, né? Então, aí sim a gente mostra o que ela precisa fazer de controle respiratório para que essa respiração mande uma informação assim, tá tudo bem, Exato. tá tudo tranquilo, eu não preciso me desesperar,
Porque a sensação é de morte. Exatamente. Por isso, inclusive, é muito confundida lá com os AVCs da vida, com os infartos. Por quê? Porque é aquela tal coisa, o coração acelera a respiração, Sim. né? Bombeia Começa a formigar braço, Isso, adormece. as mãos tem ali a sudorese, começa a Sim. suar, pés e mãos, dedos, extremidades. As nossas extremidades ficam geladas. E aí, numa outra hora, a gente até fala por quê, assim, né? Uma vez me perguntaram. Imagina que o nosso cérebro, ele não sabe se nós estamos passando por uma crise de ansiedade porque nós somos mandados embora de um simples emprego. Ou porque o meu aluguel vence hoje e o meu chefe acabou de me falar que eu vou receber só semana que vem. A gente já entra na crise ali, né? Só que o nosso cérebro, ele não sabe se nós estamos fugindo disso ou se nós estamos fugindo do leão, lá atrás. Na pré-história, né? Luta ou fuga. Sim. Então, ele simplesmente dispara. Olha, você precisa lutar ou fugir desse medo. Ele disparou, sinal de alerta, medo. Por que ele deixa as nossas extremidades geladas? Porque ele entende assim, se você lutar e machucar mãos, o que acontece? Você vai perder sangue. Mas ele concentra a sua energia aqui no meio, por isso que o coração, o peito aperta, a aceleração, porque ele deixa você no sentido assim, você perdeu ali, lutou, se machucou, tá perdendo sangue, mas você tem energia para fugir. Nessa da fuga, fugiu, machucou os pés, fugindo, eles estão gelados, eles tiram o sangue, pega esse sangue e põe aqui para cima. Por quê? Você não vai ter hemorragia fugindo do leão. Porque não vai sentir tanta dor. Exato. Então, assim, o nosso cérebro não tem, né? Não tem maquinário, não tem nada que substitua. Né? Ele é fantástico. E ele funciona a nosso favor. E para que aconteça tudo isso, ele vai acelerar a respiração. Exato. Ele vai fazer uma respiração curta e rápida. Pra quê? Pra dar força, pra dar energia, pra dar, né, aquela garra. Ele tá com medo, dispara adrenalina, pra lutar ou pra correr. Exatamente. Né? E aí, como a gente avisa que ele tá bem, que não está em perigo? Trazendo a consciência pra sua respiração. Se a sua respiração estiver muito curta, muito rápida, é parar, sentar e fazer uma respiração onde você possa puxar o ar lentamente e, principal, soltar o ar lentamente. O soltar o ar que é o segredo da respiração. E na respiração do renascimento, tem aquela questão de segurar por alguns segundos para oxigenar? Não, deixa... Tá. Não, porque eu tenho que mostrar para ele que tá tudo bem. Então eu vou fazer o som com a boca só para o público ouvir. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Quanto mais leve a saída, quanto mais prolongada for, melhor. Porque inspirar tem a ver com ação. Expirar é reação. O ar simplesmente ele tem que sair. Porque se eu coloco força na saída do ar, eu estou hiperventilando. E eu estou mandando outra informação para o meu cérebro que não aqui tá tudo bem. Exatamente. Então, se eu puxo o ar e eu solto, e eu deixo esse ar sair tranquilamente, eu vou começar a equilibrar, né, o CO2 do meu corpo, tá? A informação chega, né, a parte do cérebro ali do bulbo, que é responsável pela respiração, e aí automaticamente influencia ali no sistema límbico, que é logo em cima do cérebro, e que vai falar, olha, tá tudo bem, né? Você não precisa mais correr, você não precisa mais lutar. E você tá salvo. Algumas pessoas aí, quem vai googar, né? Nós estamos numa geração que googa, né? Às vezes você vai tentar ver aí, deixa eu ver qual é essa parte do cérebro, porque o doutor falou na época do córtex, do neocórtex, né? Pode ser que você encontre cérebro reptiliano, né? Pode ser que algumas, lá, ele é o primeiro a se desenvolver ali na 7ª semana de gestação, e ele é o responsável por nossas emoções. Eu falo que assim, vem o cérebro triuno, né, de MacLean. Aí ele vem assim, falando assim, olha, ele aqui primeiro, ele é o operário. Então ele assim, apesar de ser extremamente rápido, mas ele como que a gente vai falar? Uma dualidade. Ele não entende muita coisa. Para ele não tem meio termo. Ou você tá bem ou você tá mal. Ou é ou não é. Ou ele identifica perigo ou ele identifica segurança. E como que você manda essa mensagem para ele? Porque, assim, de acordo com as nossas sensações e emoções, vivências, né? Ele vai, assim, de repente,
Vamos exemplificar, doutor. De repente, assim, ó, você passou por um assalto. Numa rua, num farol, num cruzamento lá, você parou no cruzamento, veio um motoqueiro, veio alguém lá e te abordou. assaltou, te roubou. Automaticamente. Dependendo da emoção e da intensidade, aquilo... Sim, num primeiro momento é o medo, né? É a sobrevivência. Será que eu vou morrer? Será que ele vai me matar? Então é de travar, né? É de paralisar, né? Muitas vezes as pessoas paralisam, outras, né, acabam reagindo, Sim. né, pelo impulso. Mas e aí a reação, ela tá mais ligada na raiva, Sim. né? Do perder, de não deixar acontecer Isso. e assim por diante. Então, automaticamente o padrão respiratório estava ali, tá preso ali. Sim. E se ela não mostra para o cérebro dela que aquele momento foi específico e ela não mostra que tá tudo bem, a probabilidade de ela levar isso pro resto da vida é muito grande. E aí todos os cruzamentos que você parar escuro, a seu cérebro vai associar, os famosos gatilhos que a gente fala. Sim. E vai mexer na respiração, Sim. vai ter a descarga hormonal. Aí né? é hora de usar a respiração do renascimento. Isso. Avisa pra ele que aquilo já passou. Com E certeza. às vezes é o tal do medo que nem medo é real ou imaginário, né? Às imaginário. vezes a ansiedade é isso, né? O É, medo do total, imaginário. total. Porque a gente nem E o sabe nosso se vai cérebro ele acontecer, não sabe né, diferenciar, doutor? né? Não O que é sabe. real e do que a gente está imaginando. Não Para sabe. ele tudo é real. Exato. Então, lembrando que o mais indicado é sempre respiração é pelo nariz. Tá. Sempre pelo nariz, porque, né, a respiração, o ar vai sair mais calmo, vai sair mais tranquilo, tá? Sempre puxando e soltando sempre pelo nariz. Tá? Tá. Para você trazer uma calma, uma tranquilidade, sempre pelo nariz. E a boca entra, A boca a gente vai entrar nas primeiras sessões para desbloqueio dos padrões. então Pra no ampliar. nosso dia a dia, Não. esquece aquele movimento Esquece que nós boca. fizemos agora há pouco Eu com a só boca. fiz por causa do som para Tá. pessoa ouvir. Então, no nosso dia a dia, Sempre no seu nariz. caso, o doutor não aconselha aquele inspira pelo nariz E solta pela expira boca. pela boca, não. É sempre porque nariz. o soltar pela boca, a pessoa pode hiperventilar. Tá. Ela pode colocar muita força e vai sair muito mais ar do que está entrando. E aí dá um desequilíbrio Se químico. futuramente ela ficar uma expert em meditação, aí ela vai aprender a respirar, ok, Sem né? dúvida. Por que eu falo isso? Porque o Google, muita gente vai ver, maneiras tal de respirar, Sim. e muita coisa a gente encontra. Sim. Inspira pelo nariz, expira pelo... Mas isso é num nível ali que você já tá... Porque os estudos hoje estão levando para a respiração nasal. Tá. Né? A respiração de boca, tive muitos pacientes de relatos que fazem exercícios respiratórios e que ainda continuam com ansiedade. Sim. Porque a respiração pela boca, o fluxo da saída do ar é maior. Doutor, vamos lembrar aqui, daria até, eu ficaria aqui, já Sim, vamos marcar uma vamos. próxima, mas assim, vamos deixar claro aqui, porque eu não sei, doutor, mas a minha visão nos consultórios que eu percebo é assim, o ser humano está imediatista, Tá. né? E a Total. gente, então assim, vamos deixar claro que é um processo. Nós vamos ali fazer uma sessão, né, doutor? Sim. Duas, nós vamos fazer alguns desbloqueios, mas precisamos de um processo. Sim, porque se nós temos, sei lá, 30, 40, 50 anos, são 30, 40, 50 anos respirando desta Que forma. seja 20, são 20 São anos. 20 anos 18 respirando de uma forma. Sim. Então, eu vou mostrar para o meu corpo, para o meu cérebro, de que eu posso respirar de forma diferente. E depois é um exercício contínuo, né? Total. E é muito legal que depois, né, como eu já passei por várias sessões, já respirei bastante, hoje eu trago isso para o meu dia a dia. Quando eu percebo quando eu não tô bem, quando eu não tô legal, se eu tô um pouquinho mais triste, na hora eu já paro aonde eu tô e faço a Perfeito. respiração circular, Perfeito. né, sem pausa. Né? Se eu percebo muito mais rápido quando vem a emoção da raiva. Sim. Porque muitas vezes não é você sentir raiva, é o que você faz com ela, né? Exatamente. Quando e você não é reage. porque somos terapeutas, psicólogos, psiquiatras Não. que não sentimos. Nós Não. sentimos, assim, a diferença é que nós detectamos isso, pouquinho mais então a gente rápido. sai desse quadro. Isso. E eu vou lançar um desafio aqui pro doutor Nilson, do Instituto Ibrari. Eu tenho uma questãozinha, vamos falar assim, já falei metade da terapia para ele já sacou. Eu tenho uma questãozinha no parto, eu vou fazer uma sessão e vamos ver. E eu trago para vocês, ó. Perfeito.
deu certo, não funcionou, a gente volta aqui para falar. Pode ser, topa o desafio. Claro, com certeza. Eu não vou falar e aí vamos ver se aparece lá. Pode ser? Combinado, Doutor, combinadíssimo. Gratidão pelo convite, já está mais do que convidado a voltar. E como que nós achamos, como nós encontramos aí nos Google da vida um renascedor? Bom, no site do Instituto, que é ibrare.com.br, Tá. tem lá Nossos Renascedores. Então, você pode entrar lá, né, escolher o renascedor que está mais próximo, né, da sua região e entrar em contato direto com ele. Por que mais próximo da sua região? Porque não é indicado e vocês não fazem, não existe, mesmo que você insista, não vai fazer online. Não, é só presencial. Tá, então por isso que é importante encontrar lá na sua região. Gratidão, de verdade, já está convidado a retornar. E a gente volta para falar do desafio. Prazer. Vamos a gente sim. filma a minha sessão, Combinado. não sei como é que a gente vai Podemos pensar fazer nisso. assim. E aí a gente volta a falar. Combinado. Pode ser? Combinadíssimo. Gratidão. E para você que nos assiste, gratidão por estar conosco mais uma vez. Encontra lá o Dr. Nilson lá nas redes sociais da Vivax, nas redes sociais da doutora Áurea. Marca, mande as suas sugestões, mande os seus desafios. Nos cobre sobre esse desafio lançado aqui, né, doutor? E a gente volta a falar para você. Então, encontra lá o Instituto Ibrare nas redes sociais. Já segue, tem conteúdo que eu vi lá. Tem conteúdo, bastante. já dá pra gente fazer uma terapia ali, só da gente maratonar os posts lá do Instituto, né, doutor? E demais, eu só tenho que agradecer a você que fica. O programa sempre é feito por nós, mas para vocês. Gratidão mais uma vez.